Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Cartas e Crônicas, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. E hoje nós vamos iniciar uma nova mensagem de número 10, intitulada Amor e Auxílio. Aqui nessa mensagem, Humberto de Campos irá nos contar a história de um pai tentando interceder por um filho. Como é doloroso ver as escolhas negativas dos filhos, as escolhas inadequadas dos filhos, e muitas vezes a gente sem poder fazer absolutamente nada. Não só filhos, mas às vezes irmãos, irmãs, esposo, esposa, amigos, queridos. E nessa mensagem nós vamos entender que nós não temos o direito de interferir na vida do outro. Querer que o outro faça da forma que a gente quer, por mais que esteja errado a forma do outro. Então, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, porque isso faz parte do aprendizado do outro. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Deus não impõe. E nós queremos atropelar tudo. Então essa mensagem vai nos trazer muitas lições. Bora orar? Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Vem, Rondelli, orar pra gente? Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre maior, te somos gratos, Jesus, por tu nos receber na tua casa, nos dando a oportunidade do estudo, nos dando a oportunidade do trabalho. O estudo, Senhor, que irá fazer com que nós possamos sair dessa escuridão que ainda caminhamos, que muitas vezes, Jesus, nos encontramos tristes por ainda não caminhar totalmente contigo devido à nossa inferioridade. Que tu possa nos abençoar, nos dando força e coragem para que nós possamos continuar caminhando contigo. Envolve cada um de nós no teu amor, na tua paz. Os irmãos que aqui se encontram, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que hoje não poderão vir a esse estudo, que eles possam também receber esta paz e esta harmonia que estamos sentindo. Envolve a nossa irmã, que irá conduzir o estudo da noite de hoje. Envolve os nossos irmãos trabalhadores, encarnados e desencarnados, e que nós possamos ter um estudo, aproveitar esse estudo maravilhoso que irá nos libertar da escuridão. Obrigado, Jesus querido, que assim seja. Obrigada, querida Rondelli. Então vamos lá, amor e auxílio. Rolava a conversação sobre a proteção espiritual. Olha, tema, proteção espiritual, grifa aí, tema central. Quando respeitado mentor de comunidades cristãs narrou com a voz do senhor Jonaquim, Ouvi de um instrutor amigo, Mardônio Tércio, convertido ao cristianismo nos primeiros dias do Evangelho em Roma, se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que, para logo, teve o seu nome abençoado nos céus. Patrício, de enorme fortuna, desde muito cedo, abandonado pela mulher que demandara Cartago para uma vida independente, Mardônio, assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com o filho único, Marcos Lício,
e entregou-se à caridade e à renovação. Instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes. Fossem dos mensageiros de Jesus que lhe solicitavam a execução de tarefas benemerentes, ou dos irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas e o tutor afetuoso dos órfãos. Além disso, mantinha horários cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, administrando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Então vamos lá, vamos aqui comentar. Então nós temos o senhor Jonaquim, respeitado mentor da comunidade cristã, e ele está narrando com uma voz aquecida de bondade e sabedoria. Então aqui o senhor Joaquim vai começar a falar de um amigo que se chama Mardônio Tércio. E esse Mardônio Tércio, se converteu ao cristianismo, logo nos primeiros dias do evangelho lá em Roma, tá? Nos primeiros dias do evangelho em Roma. Ele se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que para logo ele teve o nome abençoado nos céus. Em Roma. Então, se chegou aí a Roma, Jesus aqui já tinha sido crucificado, Vamos lá. Patrício de enorme fortuna, ou seja, era um romano bem rico. A esposa o abandonou e ele ali, cristão. Continua Mardônio, que era romano, Assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com quem? Com o filho, que era de direito do filho, Então, o nome do filho? Marcos Lício, anota esse nome. O que esse filho fez? O filho único, deu dinheiro para ele. E o senhor Mardônio entregou-se à caridade e à renovação. A pessoa passando necessidade procurava o seu Mardônio pronto a atender. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas, porque imagina a mulher naquela época podia trabalhar? Não. Tinha alguma pensão? Também não, Além disso, mantinha horários cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes sofredores, administrando os alimentos e socorro com as próprias mãos. É interessante essa anotação, porque como ele era um homem de dinheiro, um homem de recursos financeiros, ele poderia só dar o dinheiro. Mas não, ele dava o dinheiro e dava-se, Dava as suas mãos, dava o seu suor, dava o trabalho. Por quê? Dar do dinheiro já é um movimento, sim, já é um movimento, mas não é tudo. Porque no caso dele aqui, ele está realmente doando tudo, mas normalmente no nosso caso, trazendo para a nossa realidade, a gente dá do que está sobrando. A gente não dá do que vai fazer falta. Então logo isso não mexe muito com a gente. Agora, dá do nosso tempo, dá do nosso repouso, isso sim já começa a entrar ali naquela linha do sacrifício e da abnegação, que foi o nosso tema de ontem do Evangelho. Ao contrário do pai, o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos, parecia um flagelo ambulante, distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder. Não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no bandidismo dourado, que os privilégios sociais tanta vez conservam impune. Então, como o pai era um patrício romano, ou seja, alguém de alta hierarquia, com muito dinheiro, o filho pegou esse dinheiro e caiu no mundo. Banditismo quer dizer um crime organizado. Então, hoje a gente dizia, era um filhinho de papai, para a gente entender.
aprontava tudo e todos, mas pela sua condição social, isso ficava o quê? Impune. Mudou? Não mudou. Quem é que está preso? Quem são aqueles que estão no presídio? Pronto, a gente já obtém a resposta. Então isso não mudou. Dois caminhos tão diferentes produziram, em consequência, duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Sobrevindo à morte, Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo, acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele. O Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente. Marcos, porém, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações do orgulho ferido, conquanto afeito a revolta e a perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. O Marcos era jovem, mas a juventude não é sinônimo de eternidade, não é? Então a gente vê aqui que até mesmo pelos excessos, ele acabou voltando mais cedo para o mundo espiritual. E é bom a gente lembrar isso, que todos nós iremos desencarnar, cedo ou tarde. Isso faz parte do nosso processo de evolução, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. Estamos passando um período aqui de aprendizado, de correção. Então é esse o propósito, nós estamos aqui. Então, se eu vou desencarnar, se nós iremos desencarnar, o que me espera do outro lado? Que tipo de bagagem eu estou preparando para essa viagem? Não é, Vério? A gente não tinha que parar e começar a pensar nisso? Então, no caso do Marcos, o que ele preparou? O pai trabalhou muito. Primeiro, o Marcos já estava com 30 anos, quando ele recebeu essa herança. Gente, se educa criança, marmanjo não. O pai não vai mais responder pelo marmanjo. O marmanjo, ele vai responder pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Então, os pais, eles respondem por uma criança. E ele deve sim educar a criança. O grande problema dos pais hoje é que eles querem educar na adolescência. A educação começa nos primeiros momentos de vida intrauterina. É um dos melhores momentos para você reconstruir essa mente que Deus está te emprestando. Então, converse com o seu filho, a sua filha na vida intrauterina. Leia o Evangelho para ele, para ela. Fale sobre Jesus. Fale sobre a reencarnação. Explica que aqui é difícil, mas que quando a gente serve a Jesus, tudo fica muito melhor. Mostra para ele, já conversa que ele está tendo uma nova oportunidade de se refazer. Imagina você estar impregnando toda essa tua fala no psiquismo. E, gente, isso não é só espiritismo, isso é ciência. Hoje a ciência já começa a entender que o pensamento da mãe influencia de forma direta nesse ser que está nascendo. Então o processo de educação começa aí. Naqueles primeiros meses, depois que ele está aqui já no corpo físico, porque a reencarnação só vai se completar aos 7 anos, é hora de apertar o laço. É hora de ensinar para ele guardar o brinquedo, arrumar. Nada de criança fazer malcriação, você dá gargalhada. Tem criança que bate no rosto do pai e da mãe e você dá uma risada. Então é aí nesse momento, tem hora para dormir. Olha, gente, eu conheci um casal que eu fiquei assim,
surpresa do processo de educação com a filha. Eles estão em Joinville. E quando eu cheguei, a criança estava, eu acho que com 8 meses, 8 para 9 meses já. E na hora dessa criança dormir, entrava-se no quarto da criança, deitava a criança no berço, fazia uma prece, eles são evangélicos. Boa noite, filha, boa noite, fazia a prece, eles iam para o quarto e ela dormia. Sem nenhum escândalo, sem nenhum chororô, sem nenhum sacode menino para um lado, sacode menino para o outro, balança na rede, nada disso. E obviamente eu fiquei surpresa, eu participei desse momento, né? E eu perguntei, digo, mas o que vocês fizeram? Ele disse, Conceição, eu fui estudar a cartilha do pai e ela estudou a cartilha da mãe. Então, para eu fazer, para eu administrar um escritório, eu tenho que estudar. Para eu administrar uma personalidade, eu não tenho que estudar. Então, quando eu me avoro a ser pai, a ser mãe, se eu quero ser verdadeiramente um pai e uma mãe, que eu procure estudar. Então, ele foi estudar, ela disse, ela nunca dormiu com a gente na cama. A esposa ainda tentou logo no início, não, ela tem que dormir, ela tem que se acostumar a dormir no berço. Pronto. Agora tu passa um tempão com aquele menino engatado no colo, no braço, leva pra cama, tu vai querer o quê? Ele não vai querer dormir sozinho na cama, você acostumou assim. Então, quando a gente vai educar um filho, uma filha que começa na vida intrauterina, nós temos que estudar para isso. Ou a gente acha que ser mãe, ser pai, é cobrar as notas no final do mês, no final do semestre, levar só o menino para o médico para fazer todos os exames, tá com cartão de vacina, ok? Será que a gente acha que ser pai é só isso? Ser mãe é só isso? Então, esse é o período da educação. A juventude já é um trabalho diferenciado. Mas você quer pegar tudo no mesmo ritmo e tratar o filho de 15, 16 anos como se tivesse 2, 3 anos ainda? Então, você tem que entender que são ciclos diferentes de processo de educação. Nós temos a primeira infância, temos a pré-adolescência e temos a adolescência. Então, para cada ciclo desse, eu tenho que me adaptar e usar técnicas e recursos que são diferentes, não são iguais. Então, a gente diz assim, mas eu estou todo enrolado. Hoje, o povo está muito enrolado no processo de educação. Por quê? Porque ninguém sabe mais quais são os seus papéis. Tem mãe que parece filha, tem filha que quer ser a mãe da casa. E vice-versa. Não se sabe mais quais são os papéis. Não, o jovem não tem mais aquela meu pai e minha mãe, porque é uma mudança de pai e mãe dentro de casa. Não tem mais os valores familiar. Então, tudo isso vai influenciar. Na fase adulta, você não responde mais. Agora é hora de sorrir ou chorar em torno da educação que tu deste. Vamos ver aqui como é que vai ficar o caso do senhor Mardônio, uma vez com um filho nessa condição. Você acha que o filho, ele com certeza vai para um lugar muito agradável, mas e o Marcos, vai para onde? Porque qual é o sofrimento do pai? É ver as condições espirituais do filho. Ele já está em sofrimento. Esse pai, por mais que ele tenha sido bem acolhido no mundo espiritual, ele não vai se sentir em paz. Como é que você pode gozar de um paraíso, vamos usar esse termo assim para a gente entender, se você sabe que tem um filho que está se debatendo no inferno? Tem como um pai ficar feliz com essa condição? Não tem. Então isso já é uma punição. A pior forma de educar é as facilidades. Você educar filho com todas as facilidades, dando tudo, você está contribuindo para esse menino, para essa menina ir ribanceira abaixo. Essa nossa superproteção, essa ideia de filho único, estragou muita gente. Porque aí a criatura se acha o centro das atenções. E às vezes ainda tem alguém para piorar aí, vovó. Aí fica mais difícil ainda, né? Tem vovô também que é para acabar, mas
Normalmente é a vovó que quer assumir a responsabilidade da mãe, dos pais, na verdade. Então, olha só, 2 caminhos tão diferentes produziram, né? Em consequência, 2 posições diametralmente, ou seja, é um polo ao outro, gente, opostas no mundo espiritual. Sobrevindo a morte, que vem para todo mundo, Mardônio era quem? O pai ou o filho? O pai. Cresceu em tamanho, merecimento, que foi elevado à esfera do Cristo, acessível aos servidores que pudessem colaborar com Jesus. Olha até onde ele foi, no trabalho de renúncia e resignação dele. O Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho, né? Nascente, Marcos, quem é Marcos? O filho. Porém, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, onde estava ali ainda revoltado com a situação. E humilhado por quê? Imagina, gente, a condição financeira dele, que ele estava, a paparicação, o quanto ele aprontou e nunca respondeu por isso, e agora ele está numa situação humilhante no mundo espiritual. Vamos ver mais. E aí, professor? O genitor, convertido em apóstolo da abnegação, visitava o filho no vale tenebroso a que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. Então o pai ia visitá-lo? Ia. O Marcos conseguia ver o pai? Não conseguia vê-lo. E chumbado, de tão preso que ele estava a esse ambiente de tortura. E tanto se condoeu daquele com quem partilhara o afeto e o sangue, que certa feita, num rasgo de apaixonado amor pelo rebento querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo de mais perto. Aí a gente lembra a parábola do mal rico. Lembra? O mal rico com o Lázaro? O que o mal rico pediu? Senhor, peça a Lázaro, né, que venha aqui pelo menos molhar minha boca, que eu estava com sede. E o que na parábola diz? Quem está lá não pode vir aqui, quem está aqui não pode ir para lá. Então a gente percebe, mas tia, o senhor Mardônio está visitando o filho. O filho está vendo ele? Então ele está com o filho? Não está. Porque eles estão em vibrações opostas. Então de que vale ele estar ali ao lado, mas o filho não consegue ver. E da mesma forma ele não pode levar o filho. Mas olha a ideia, olha só o que é uma ideia de superproteção. A gente quer que acabe a dor do outro, mas a gente não se preocupa no aprendizado que o outro tem que ter. Então, acabar com a dor do Marcos vai tornar o Marcos melhor? Então, quantas vezes nós estamos vivendo situações difíceis e a gente quer resolver o problema do outro, sem saber se aquilo ali é o melhor para o outro. Por mais que me incomode ver, mas é o melhor. O que nós temos que fazer é amenizar, mas não resolver. Não querer resolver. Entende? Jesus sorriu compreensivo e aqueceu diante da ternura ingênua do devotado cooperador. E antes que amigos experientes lhe administrassem avisos, lá se foi Mardônio para a cava sombria, onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Reteando com Marcos positivamente, distante de qualquer noção
de responsabilidade, aplicou-lhe passes magnéticos, anestesiou-lhe os sentidos e, tão logo beneficiado, cedeu ao repouso, colocou-o enternecidamente nos ombros, a feição de carga preciosa, e com imensos cuidados transportou-o para os céus. Aí vamos ver. Aí a mesma cena. Aonde está o reino de Deus? Fora ou dentro? Dentro. Para onde o Marcos for, ele vai ter como deixar o que está dentro dele? Não. Vamos lá. Então, Jesus sorriu compreensivo e aqueceu e concordou diante de ternura, da ternura ingênua, do devotado cooperador. E antes que amigos experientes lhe administrassem avisos, lá se foi mordomo. Ele nem esperou os amigos dizer: mordomo, faz isso não. Não, foi. E Jesus concordou. E é tão interessante que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente é criança, a gente pede a Deus para atender o nosso pedido. Quando nós somos adultos, a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, quando nós estamos num ritmo de pedir, querendo que Deus mude para atender o nosso pedido, isso é infantilidade. Mas quando nós começamos a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, que é a melhor que tem, aí a gente começa a ficar adulto, espiritualmente falando. É amadurecimento, na verdade, entendendo a sabedoria de Deus. Quem é que tem mais sabedoria para saber o que é melhor para mim? É Deus. Então, como é que eu vou fazer a escolha? Senhor, seja feita a tua vontade. Foi a oração que Jesus nos ensinou. Aí ele diz assim, ó: instalado num dos sítios mais singelos do plano superior, o recém-chegado, porém, usufruía luz mais radiante que a do dia terrestre, e tão depressa acordou sob o encantamento paternal, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes que lhe davam a impressão de ser um doente empastado de lama enquistada. Marcos se confrontou com os circunstantes que se moviam em corpos tênues e luminosos, e passou a gritar impropérios e insultos ao pai, que intentou reconfortá-lo, procurou esbofetear sem misericórdia, afirmando que não pedira nem desejara a mudança. Exortado a respeitar o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera desatrelada, buscando enlamear uma fonte de luz. Interferiram amigos e o rebelado caiu de novo em prostração sob hipnose benéfica. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Ele foi para lá, ele levou o inferno que estava dentro dele. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Muito bom esse texto que o Humberto trouxe. A gente acha que é uma questão de lugar. Não é uma questão de lugar, é uma questão de mundo íntimo. O Marcos vive um inferno íntimo, porque é um espírito perverso. É um espírito malicioso, é um espírito vicioso, é um espírito egoísta. Não tem nenhuma luz própria. É a história do azeite lá das 10 virgens. Então imagina ele coberto dessa lama, e ele chega lá no local, todo mundo iluminado. Ele se sentiu pior e com mais raiva ainda, porque lá pelo menos ele estava assim: tá todo mundo aqui igual a mim. Mas nesse lugar não, ele se sentiu mais humilhado ainda. Então Jesus não poderia ter dito lá:
Poderia ter dito assim: Mardônio, não adianta, o reino não está dentro dele, né? Isso ia mudar a atitude do pai? Não. O pai não ia acreditar em Jesus, o pai ia acreditar nele mesmo. Ele ia ter certeza que ele iria ajudar o filho e convencer o filho. Mas não é assim que nós somos, gente. Lá no nosso lar, tem aquele caso da jovem que queria fugir do nosso lar, porque não... Era a neta da dona Laura. Ela estava realmente muito adoecida, jovem, né, por conta até mesmo tuberculose. o apego ao noivo. Ela desencarnou com tuberculose. O apego ao noivo. E ela não podia participar das refeições. Ela tinha que tomar as refeições no quarto, porque a condição psíquica dela iria contaminar os alimentos. Mas se ela foi acolhida, até porque no nosso lar não é... Gente, olha só, o nosso lar é uma colônia terra-terra. Por isso que a gente diz: gente, como parece, claro, é aqui. Mas no caso aqui do seu Mardônio, ele foi para esferas ao lado do Cristo. E ele quer levar o capetinha do Marcos para lá? Levou. Aqui na história, tá, gente? Para a gente entender. E Jesus interrompeu? Não, deixou. Porque isso também fazia parte do aprendizado do Senhor Mardônio. Então, olha a confusão. O que o Marcos fez no mundo espiritual? Olha a confusão. A mesma coisa, gente, isso em família. Às vezes nós temos um grupo familiar harmonioso, tem um capeta dentro. Ele toca o terror ali dentro. É terrível um grupo familiar assim. E às vezes, numa família, às vezes é o pai que é o capeta, a mãe que é a capeta, às vezes é um filho que é o capeta. E é difícil de se viver. Jonaquim fez longo intervalo. E por que se interrompera? Porque é Jonaquina que está contando, né? Lembra? Em apontamento culminante da história, um dos companheiros interrogou: e daí? Mardônio se viu coibido de amparar o filho a quem amava? Um instrutor explicou: sim, meus amigos, Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. Por isso, reconduziu Marcos ao antro de onde o arrancara, e sem nada perder em ternura e esperança, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos no caminho da evolução, o ex-patrício, por 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho de cada vez a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. Ai, que emocionante. O que é um pai quando ama, né? 92 anos, ele ia... Há 92 anos consecutivos, todos os dias, ia até lá fazer uma oração para o Marcos. Aventou um dos presentes que estava ali ouvindo a história contada pelo senhor Jonaquim. Mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade do socorro? Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Jonaquim sorriu expressivamente e rematou: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento talvez custasse, sem eles,
92 séculos. O amor para auxiliar aprende a repetir. Lindo demais. Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem. Porque em algum momento Deus chega aqui e diz: atenção, Conceição, chegou. A partir de hoje você vai ser um ser humano melhor, você vai ser um ser humano bom. Não tenho mais paciência de te ver fazendo mal. A lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe é de amor, é a gente aprender a amar. Tanto é que ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como que nós podemos despertar o amor com uma imposição? É a mesma coisa que um filho teu, de repente te bater, tu vai e bate nele e diz: não bate. Como é que você pode corrigir alguém batendo? Dizendo não bate e você está batendo. Você está ensinando o quê? Então como é que ele pode falar, o nosso Pai Criador, falar de amor impondo o amor? Amor é uma conquista, não é uma imposição. E eu acho que esse texto, muito bem esclarecido, nos fala do reino de Deus dentro, é uma conquista individual e intransferível. E diz assim: foram 92 anos ele indo lá todos os dias fazendo uma prece para o filho Marcos. Mas ele disse: se não fosse esses 92 anos, talvez iria demorar 92 séculos. Cada século tem quantos anos? 100 anos. Aproximadamente uma encarnação. Foi bom? Muito gostoso esse texto, né? Muito bem escrito, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como é doloroso ver as escolhas negativas dos filhos, as escolhas inadequadas dos filhos, e muitas vezes a gente sem poder fazer absolutamente nada. Não só filhos, mas às vezes irmãos, irmãs, esposo, esposa, né? Amigos, queridos. E nessa mensagem nós vamos entender que nós não temos o direito de interferir na vida do outro. Querer que o outro faça da forma que a gente quer, por mais que esteja errado a forma do outro. Então, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, porque isso faz parte do aprendizado do outro. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Deus não impõe. E nós queremos atropelar tudo. Dar do dinheiro já é um movimento? Sim, já é um movimento, mas não é tudo. A gente dá do que está sobrando. A gente não dá do que vai fazer falta. Então logo isso não mexe muito com a gente. Agora, dá do nosso tempo, dá do nosso repouso, isso sim já começa a entrar ali naquela linha do sacrifício e da abnegação. Eu vou desencarnar, se nós iremos desencarnar, o que me espera do outro lado? Que tipo de bagagem eu estou preparando para essa viagem? A gente não tinha que parar e começar a pensar nisso? Os pais, eles respondem por uma criança e ele deve sim educar a criança. O grande problema dos pais hoje é que eles querem educar na adolescência. A educação começa nos primeiros momentos de vida intrauterina. É um dos melhores momentos para você reconstruir essa mente que Deus está te emprestando. Então, converse com o seu filho, a sua filha na vida intrauterina. Leia o Evangelho para ele, para ela. Fale sobre Jesus. Fale sobre a reencarnação.
Explica que aqui é difícil, mas que quando a gente serve a Jesus, tudo fica muito melhor. Mostra para ele, já conversa que ele está tendo uma nova oportunidade de se refazer. Imagina você estar impregnando toda essa tua fala no psiquismo. E, gente, isso não é só espiritismo, isso é ciência. Hoje a ciência já começa a entender que o pensamento da mãe influencia de forma direta nesse ser que está nascendo. Naqueles primeiros meses, depois que ele está aqui já no corpo físico, porque a reencarnação só vai se completar aos 7 anos, é hora de apertar o laço. É hora de ensinar para ele guardar o brinquedo, arrumar. Nada de criança fazer malcriação, você dá gargalhada. Tem criança que bate no rosto do pai e da mãe e você dá uma risada. Ou a gente acha que ser mãe, ser pai, é cobrar as notas no final do mês? Tá com cartão de vacina, ok? Será que a gente acha que ser pai é só isso? Ser mãe é só isso? Então, esse é o período da educação. A juventude já é um trabalho diferenciado. Mas você quer pegar tudo no mesmo ritmo e tratar o filho de 15, 16 anos como se tivesse 2, 3 anos ainda? Então, você tem que entender que são ciclos diferentes de processo de educação. Nós temos a primeira infância, temos a pré-adolescência e temos a adolescência. Então, para cada ciclo desse, eu tenho que me adaptar e usar técnicas e recursos que são diferentes, não são iguais. Na fase adulta, você não responde mais. Agora é hora de sorrir ou chorar em torno da educação que tu deste. Porque qual é o sofrimento do pai? É ver as condições espirituais do filho. Esse pai, por mais que ele tenha sido bem acolhido no mundo espiritual, ele não vai se sentir em paz. Como é que você pode gozar de um paraíso, vamos usar esse termo assim para a gente entender, se você sabe que tem um filho que está se debatendo no inferno? A pior forma de educar é as facilidades. Você educar filho com todas as facilidades, dando tudo, você está contribuindo para esse menino, para essa menina a ir ribanceira abaixo. Essa nossa superproteção, essa ideia de filho único, estragou muita gente. Porque aí a criatura se acha o centro das atenções. E às vezes ainda tem alguém para piorar aí, vovó. Normalmente é a vovó que quer assumir a responsabilidade da mãe, dos pais, na verdade. Quando a gente é criança, a gente pede a Deus para atender o nosso pedido. Quando nós somos adultos, a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, quando nós estamos num ritmo de pedir, querendo que Deus mude para atender o nosso pedido, isso é infantilidade. Mas quando nós começamos a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, que é a melhor que tem, aí a gente começa a ficar adulto, espiritualmente falando. Quem é que tem mais sabedoria para saber o que é melhor para mim? É Deus. Então, como é que eu vou fazer a escolha? Senhor, seja feita a tua vontade. Foi a oração que Jesus nos ensinou. A gente acha que é uma questão de lugar. Não é uma questão de lugar. É uma questão de mundo íntimo. O Marcos vive um inferno íntimo, porque é um espírito perverso. É um espírito malicioso. É um espírito vicioso. É um espírito egoísta. Não tem nenhuma luz própria. É a história do azeite lá das 10 virgens. Nem Deus violenta filho algum em nome do bem. A lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe é de amor. É a gente aprender a amar. Tanto é que ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como que nós podemos despertar o amor com uma imposição? Amor é uma conquista, não é uma imposição. E eu acho que esse texto nos fala do reino de Deus dentro, é uma conquista individual e intransferível. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade
oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.